Saúdo mais uma vez as vidas dos meus irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Grato à atenção dos ouvintes. Meu nome é Gustavo, pastor Gustavo, e quero ser grato a mais uma vez a oportunidade a qual o Senhor nos dá, de poder entregar boas palavras e para alguns avisos. Desta vez vai ser um aviso, porque a palavra de Deus nos diz que muitos vão chorar e vão gritar aí, por terem sido contra a vontade do Senhor, por terem se colocado contra a vontade do Todo-Poderoso, porque lutaram contra o Todo-Poderoso e se deram a fazer a vontade do mal. Então a palavra do Senhor nos diz: ai da nação obstinada. Mas por que eu estou dizendo isso? No capítulo 30 do livro de Isaías, versículo 1. Ai dos rebeldes, dos que gostam de fazer a vontade do mal, do maligno. Sabem que estão cooperando com as forças do mal e mesmo assim continuam. A palavra de Deus nos diz que grande será o sofrimento. Melhor seria se lançassem sobre as profundezas, amarrando sobre o seu pescoço como uma corda, uma grande pedra sobre o seu pescoço e se lançasse, se jogasse às profundezas. Porque terrível será o sofrimento a qual estes vão vir presenciar por terem se colocado contra o Todo-Poderoso. Nação rebelde, pastores rebeldes, falsos profetas rebeldes. Por que estou dizendo isso? Hoje estamos em 2025, no mês 10, quase para 2026. E eu vi hoje no celular, uma pessoa quis ouvir uma mensagem, Uma mensagem boa. E lá estava um homem, qual é conhecido, não vou citar o nome, mas é conhecido, pelo estado de São Paulo, território brasileiro, como um pastor. E lá ele começava a falar, no vídeo ele começava a falar: como bom é amar, ter para próximo de si boas pessoas. O ser humano ama mais o próximo e deseja estar perto, do teu próximo. Quem ama o teu próximo quer vê-la bem. Começou a dizer tais palavras bonitas, mas no fundo estava música, não era louvor, música de um gay, de um cantor gay, mundialmente conhecido, muito conhecido, mas é um gay. Então vamos lá, a palavra de Deus nos diz: ai de ti, falso profeta, ai de ti que ama a besta, que ama também e é lado a lado, abrigou sobre seu próprio coração Jezabel. Aí tem muito veneno, é veneno de serpente. A palavra de Deus nos diz: ai de ti, viu? Ai de ti, que tem barba e bigode, mas não honra. Ai de ti. Dei tempo para que se arrependesse, mas não quiseram. Virá sobre ti muito sofrimento, mas muito, muito sofrimento. Também sobre as vidas dos teus filhos, se não te arrependeres. Bom, entreguei a mensagem a qual o Senhor disse, está escrito na Santa Escritura. Encontramos a confirmação dessas palavras no livro de Apocalipse para a Tiatira, porque o Senhor nos diz que Ele tem na palma da sua mão o poder Ele tem na palma da sua mão para manusear, para movimentar ações. É dono, aleluia, da vida, é dono do poder e vai continuar usando os homens que têm coragem, porque sabe que o Senhor é conosco, que nos deu poder, porque Ele tem poder e vai vencer o Senhor, vai nos dar a vitória, já nos deu, porque tem poder, então não temos medo de falar a verdade, vamos continuar falando a verdade. Quantos e quantos homens estão no púlpito falando do dízimo, que é muito bom poder ajudar, cooperar, aleluia. A gente na verdade sabe que a gente não tem que dar só os 10% do nosso coração, é a totalidade do nosso ser, Mas enquanto a célula, quando a gente pode ajudar, a gente vai continuar ajudando, até para que
aleluia, que alegre cada vez mais a presença do anjo, aleluia, que a luz da igreja e seja cada vez mais iluminada, muito mais vidas, né, que essa luz possa se expandir cada vez mais e a gente possa ganhar muito mais vidas para o reino celestial. Estamos então falando de muita e muita glória, muita e muita bênção, muito, muito poder. Mas tem pastores que no púlpito estão falando de dizimar. Dizimar significa destruição em massa. Tá? Então não diga mais essas palavras. Você que ama se dizer que é um pastor, né? Vai lá no dicionário, vai lá ver. Dízimo é 10%, mas dizimar é destruição, é mortandade, tá entendendo? Então pare com isso, pare com isso, pare com isso, pare com isso. No lugar do púlpito, lá no púlpito, é lugar de você dividir o pão, oferecer as boas novas, boas conversações, o amor, a paz, aleluia, a unção, né? Estamos falando de muito amor, muita bondade, ser grato à ação, aleluia, gloriosa, maravilhosa do Espírito Santo, e compartilhar tamanha alegria, né? O abraçar, a manifestação gloriosa do Senhor, mas não falar, distribuir a morte por palavras, não tem conhecimento, a palavra de Deus nos diz, né? Se for para falar das coisas que entristecem a presença do Espírito Santo do nosso Deus, que é melhor que cale-se, ou então fique quieto, cale-se, ou então fique quieto. Tenho, porém, contra ti que ainda toleras Jezabel, ação diabólica, demoníaca. Diz que é profeta, profetiza, mas é só a favor do mal do maligno. Compartilha essa mensagem, abençoa a vida do próximo. Você toma uma bênção, irmão. Você toma uma bênção, você toma uma bênção. Vamos continuar de cabeça erguida, galera, de pé, porque o Senhor nos abençoou. Nos abençoou, quer confiar no nosso ser, no nosso caráter, aleluia, para que muitos parem de errar, de pecar, para que venham se converter, se arrepender, aleluia. Então agora posso obrigar, tamanha bondade, tamanha luz, tamanha bênção, tamanha vida, tamanho conhecimento. É terrível e ruim é caminhar a favor do mal, né? A palavra de Deus nos diz: ai da nação obstinada, ai dos filhos rebeldes, assim diz o Senhor, ai dos filhos rebeldes, ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não é do Senhor Jesus, não é da glória de Deus o Pai, não é do amor, né? Não são do Senhor, né? Mas que se cobrem de uma cobertura que não é do Espírito Santo, mas que procede do pecado do mal. Bom, está aí. Ó, capítulo 30, versículo 1 e assim diante. É um alerta, é uma palavra, um aviso do Senhor. Isaías. Vamos ser gratos à presença do Espírito Santo. Vamos ser gratos, aleluia, à presença do Todo-Poderoso. Para que não falte para mim, aleluia, para os bons pastores, a boa palavra, a coragem, e não falte para a gente, né? Aleluia. O privilégio de poder dizer essas palavras. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade. Ó, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso. Ó, do que o perverso de lábios e tolo. Né? Tá aí. Está lá no púlpito, falando da glória do Espírito Santo, falando do amor, e está falando de dizimar, destruição em massa. Existe uma grande diferença entre a palavra dízimo, que é 10%, e dizimar. Dizimar significa destruição em massa. Preste atenção, dê atenção no aviso, nas palavras a qual está dizendo, aleluia, o Senhor. Vamos oferecer, aleluia, que é rico, que é bom, é o conhecimento, aleluia, nos chamou para ensinar, aleluia. Um bom professor quer ver o aluno passar de ano, conseguir o seu bom diploma, estar apto a evangelizar. É disso que estamos falando. O Senhor nos abençoou para ensinar, nos ungiu para abençoar, para profetizar a bênção, aleluia, para oferecer os alertas, as boas palavras, para que parem, aleluia, de errar, de oferecer o mal. E mais uma palavra, só para finalizar: o que vive isolado, o que ignora a presença do Senhor e quer lhe dar o bom entendimento, quer viver isolado. E ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Este é o tolo, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Este é o tolo, tá? O que vive isolado
busca o seu próprio desejo, o desejo do seu coração. Insurge contra a verdadeira sabedoria. Este é o tolo, não tem prazer no bom entendimento, não tem prazer, né, no verdadeiro e bom entendimento, mas só revelar, né, o que está no seu coração. Pobre, 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 pobre. É o pobre. Pobre és tu, que ignora os conselhos do Espírito Santo e não segue as instruções e não é a favor da obediência, da presença do Espírito Santo. Então, compartilhe essa mensagem, abençoe a vida do próximo, para que pare de dizer essas palavras, né? Agora é a hora de dizimar. Em cima do púlpito estão falando estas palavras. Agora é a hora de dizimar. Diga essas palavras. Não diga estas palavras, não diga estas palavras. E vamos dar continuidade, aleluia, à vontade do Espírito Santo. Falando dos alertas, dos avisos, e oferecendo a boa palavra que Jesus salva, liberta, dá o conhecimento, oferece o bom entendimento. É para a vida, é para a vida, é para a vida. Somos abençoados com as duas consolações do Espírito Santo e abençoa a vida do teu próximo. Se tu uma bênção, irmão. Compartilha essa mensagem. Vamos semear a boa semente, é para a vida.